Boa noite, os meus irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Igreja Presbiteriana Conservadora do Riacho Grande, para esse nosso momento de comunhão, de reflexão e de oração. Que o Senhor nos dê a graça para aproveitarmos bem estes momentos, né? Que o Senhor fale a nós através da sua santa e bendita palavra. Nós estamos ainda impedidos de nos reunirmos lá no templo, e então nós estamos fazendo uso desse espaço, desse canal, para ser a forma que nós nos comunicamos e a forma em que podemos também desfrutar desse aspecto de igreja, de povo de Deus. Então que Deus abençoe muito este nosso momento, esta comunhão. Lembrando, o templo está fechado, mas a nossa igreja continua com a sua missão. Continua aí servindo a Deus. E é isso que nós temos buscado fazer todos os dias. Então eu quero convidá-los para abrir em Isaías, capítulo 40, livro do profeta Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler aqui o verso 7 e verso 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 7 e verso 8. Ele diz assim: seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Seca-se a erva, cai sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E é isso que nós estamos aqui anunciando, e é por ela que nós vivemos, pela palavra de Deus. Caem-se reis, levantam-se reis, mudam situações, mudam-se épocas, pessoas chegam a este mundo através do nascimento, pessoas vão através de Deus os recolher, chamar para a glória, situações mudam, moedas mudam, mas a palavra de Deus permanece. E é esta palavra que é a nossa regra de fé e prática. Viva por ela, se apegue a ela, né? E conforme os ensinamentos dela, da palavra de Deus. Irmãos, o hino 130, se você estiver aí com o seu inário, não é? Com seu dispositivo eletrônico, também o seu aplicativo que tem o inário, por favor, o hino 130, e eu quero convidá-lo para cantar comigo. Não é? E o hino 130, oração ao Senhor. Diz-nos assim: dirijo a ti, Senhor, minha oração. Eu sei que tudo vês no coração. A ti venho adorar, a graça suplicar, o teu favor buscar, Senhor meu Deus. Dirijo a ti, Senhor, minha oração. Do mal que pratiquei, a confissão. Se tu, ó meu Senhor, propício ao pecador, concede em teu amor pleno perdão. Dirijo a ti, Senhor, minha oração. Divino amparo és em aflição. Tu podes consolar, minha alma confortar e sempre me guardar de todo mal. Atende, ó meu Senhor, minha oração, que humilde sobe a ti com gratidão. Imploro, meu Senhor, por Cristo mediador, que sempre em teu amor possa eu viver. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, né? Dirigindo a Ele a nossa oração, porque nós sabemos que Ele tudo vê e nós estamos aqui para adorá-lo. Então que a nossa confissão possa chegar até Ele, porque aí Ele perdoa,
não é que nós imploramos o cuidado, a direção dele, sei que ele é para nós esse cuidado, esse amparo, e nós humildemente nos prostramos aqui para adorá-lo, né? Que Deus receba essa nossa adoração. Eu quero convidá-lo para orar neste momento, nos colocarmos diante do Senhor e orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, o Senhor que é um Deus sublime, um Deus que habita no alto sublime trono, mas um Deus que se importa conosco, um Deus que se inclina para ver o que se passa conosco, um Deus que não nos trata consoante os nossos pecados, nossas falhas, mas sempre nos trata com misericórdia e graça. E é confiados nos méritos de Cristo que nós entramos na Tua presença, ó Pai. Queremos apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Pedir que o Senhor ministre a nossa vida, ministre sobre nós, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, ó Deus, nas nossas aflições e dificuldades. Pai, tira de nós tudo aquilo que às vezes atrapalha a nossa comunhão com o Senhor, tudo aquilo que às vezes nos perturba, ó Pai amado, aquilo que às vezes nos angustia, às vezes aquilo que faz o nosso pensamento distanciar do Senhor, estarmos aflitos. Senhor, que a Tua paz seja sobre nós, nos dando condições de adorá-lo e crescer na presença do Senhor. Abençoe a família de todos os Teus servos, todos os meus irmãos e amigos que me ouvem nessa hora, ó Pai. Que o Senhor visite cada um destes lares, abençoe os familiares, tendo misericórdia, principalmente daqueles que ainda não andam com o Senhor Jesus, estão distantes do Teu reino, ó Pai. Peço que em nome de Jesus, que o Senhor estenda as Tuas mãos santas, graciosas e opere poderosamente. Abençoe, Senhor Deus, cada lar, cada vida. Abençoe todos, ó Senhor, desde os menores até os mais chegados em dias, ó Pai. Senhor, quero pedir a Tua graça para esse nosso momento. Pedir por aqueles que carecem, que necessitam deste cuidado e direção do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, eu quero convidá-los para ler neste momento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, é o texto que servirá de base para a nossa reflexão nesta noite. 1 aos Coríntios, capítulo 10, nós leremos a partir do verso 1. 1 aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1. Diz-nos assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, como respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhais o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Até o verso 13 aqui da palavra de Deus, meus irmãos. Bom, eu estava há
poucos dias agora, ouvindo na Globo News, um momento naquele programa chamado Manhattan Connection, e ali um dos apresentadores, Ricardo Amorim, e o Ricardo Amorim olhando para o país, para os acontecimentos, problemas governamentais, e ele dizia assim: aqueles que não aprendem com a história são condenados a repetir os seus erros. Então ele citava lá um autor e ele dizia assim: aqueles que não aprendem com a história são condenados a repetir os mesmos erros. Quando nós não aprendemos com os acontecimentos, com a história, nós estamos fadados a cometer os mesmos erros. Quando Paulo escreve aqui esta carta aos Coríntios, este capítulo de um modo especial, é exatamente falando isso para aquele povo, falando isso para nós. Para que eles viessem aprender com erros, com falhas, com a história, para que não viessem cometer os mesmos erros. O verso 11, estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Quem então não aprende com a história, ele está condenado a cometer os mesmos erros. O capítulo 10 aqui da carta de Paulo aos Coríntios, ele está vindo com uma continuação, ou quase com uma conclusão do que Paulo estava tratando desde o capítulo 8, capítulo 9, e aí ele entra no capítulo de número 10. E no capítulo 8 ele falava sobre a liberdade que nós temos, liberdade para comer, liberdade para ir e vir e viver a vida cristã. E no capítulo 9 ele fala da vida, e principalmente a vida, como sendo uma grande maratona. Nós estamos correndo esta maratona. E aí é interessante porque no final do capítulo de número 9, e ele vai falar assim no capítulo 9, verso 27, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, Paulo está falando do perigo de sermos desqualificados nessa corrida espiritual. Usar a nossa liberdade de modo errado, liberdade, confundi-la até com libertinagem, e não preocupar até com a consciência alheia e cometer pecados ou algo que nos leva para distante do Senhor. No capítulo 9, a vida como uma grande maratona, e o intuito é chegar no final qualificados espiritualmente. E Paulo fala da própria vida aqui, o seu exemplo específico. Se esforçava para não ser desqualificado nesta grande maratona, nessa grande corrida que é a vida cristã. Então a exortação dele vem no sentido de nós aprendermos com a história para não errar os mesmos erros, para não falhar nas mesmas falhas dos irmãos do passado e assim estarmos desqualificados no final dessa grande corrida que é a vida cristã. Nós temos aprendido que quem é inteligente aprende com os seus próprios erros, não é assim? Então a gente tem que aprender com os erros. Quem é inteligente aprende com os seus próprios erros, mas quem é sábio aprende com os erros dos outros. Aprende com os erros dos outros. Eu não preciso ingerir veneno para saber que ele mata, eu já sei. Então, o ser sábio, aprender com o erro dos outros. E aí ele apresenta essa história, triste história, meus irmãos, triste história do povo de Deus no passado, que os levou a serem desqualificados na carreira como servos de Deus. Então, o propósito é nos levar a aprender com o passado, aprender com a história e não cometer os mesmos erros. Uma história não pode ser desperdiçada. E a Bíblia diz exatamente sobre isso aqui, neste capítulo que nós lemos, capítulo 10, sobre esses ensinamentos para a nossa vida. E aí é interessante nós olharmos do verso 1 até o verso de número 5, e ele vai falar aqui, ele vai apresentar a história, né? Verso 1 até o verso de número 5. E aí é interessante porque a palavra-chave do verso 1 até o verso 5 são as bênçãos para todos. A palavra-chave é todos. Paulo volta lá na época do Êxodo. Lá. E ele traz lições importantíssimas a serem aplicadas para nós hoje. Ele ressalta ali que
todos que estavam naquele grupo de povo que deixou o Egito, guiados por Moisés, todos eles experimentaram pessoalmente a grandeza, as bênçãos de Deus. Todos, não é? Todos eles viram as 10 pragas no Egito. Viram as pragas sobre Faraó, o povo do Egito, e viu Deus preservar o povo de Deus. Todos eles testemunharam a separação do Mar Vermelho em 2 partes. E todos eles passaram por entre aquelas 2 paredes de água. Passaram por ali em terra firme, sem água cair sobre eles. Todos eles seguiram a nuvem que os conduzia durante o dia, o calor, o sol do deserto, a nuvem guiava e fazia sombra, dava conforto para eles ali. E a coluna de fogo à noite iluminava a escuridão do deserto e também os aquecia. Diz que todos beneficiaram disso. Todos reuniram e saíram de manhã e colheram maná e comeram daquele maná. Todos alimentados pelo maná. O maná como um pão de mel. Imagine você um pão fresco que acabou de sair ali da padaria, aquele pão, aquele cheiro, todos nós, ficamos, nos atrai. Diz que o maná era como um pão de mel. Saíam ali, colhiam e comiam. Todos. E diz que todos deles comeram ali no deserto, foram sustentados pelo maná que recolhiam todas as manhãs. Todos eles beberam da água que Deus proveu a eles através daquela rocha que Moisés bateu nela e a água verteu. Todos eles tomaram da água da rocha. Todos, na verdade, testemunharam quando ali no Monte Sinai e Deus dá a lei para aquele povo, Deus dá a palavra para eles, raios, trovões sobre aquele monte. Todos eles estiveram ali e presenciaram aquilo. Paulo diz assim para nós que todos eles beberam da mesma rocha espiritual, rocha que os acompanhavam, e essa rocha é Cristo. Então, Paulo dizendo, todos receberam da provisão sobrenatural de Deus. E à semelhança deste povo, nós temos recebido muitos privilégios de Deus. Muitas bênçãos. Quantas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso o que Deus já fez. Verás surpreso o que Deus já fez. Então, nos 5 versos primeiros aqui, irmãos, a ênfase está na palavra todos. Todos eles aqui, na verdade, foram muito abençoados. Todos receberam muitos favores, muito da graça de Deus, muita bênção sobrenatural. Olha lá, verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Todos ali. Mas é interessante que ele continua dizendo, mas dizendo que nem todo mundo foi qualificado, nem todo mundo teve a aprovação, nem todos foram autorizados para entrar na terra prometida. Por quê? Olha o verso de número 5. Ele diz, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão, porque ficaram prostrados no deserto. Todos abençoados, todos agraciados. Mas Deus desagradou da maioria deles. A palavra agora, a maioria. E a maioria, diz a palavra, ficaram prostrados no deserto. Irmãos, da geração que saiu do deserto, saiu do Egito e caminhou, começou a sua peregrinação pelo deserto, rumo à terra prometida, a maioria desagradaram a Deus. As nossas pregações, sempre na igreja, as falas, dizendo, nós precisamos agradar a Deus, não é assim? Eu vou fazer isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus.
Sabe o que a maioria fizeram? Aquilo que desagrada a Deus. Vez ou outra encontramos pessoas que com os seus atos, atitudes desagradam a Deus. Eles aqui, a maioria, diz o verso 5, Deus não se agradou deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. A maioria desagradou a Deus. Então é interessante, eles saíram, seguindo Moisés, receberam muitas bênçãos, mas a maioria desagradou a Deus. E o relato do Antigo Testamento, que nos leva a crer que milhões de pessoas saíram ali do Egito, né? E alguns chegam a dizer até de 2 milhões de pessoas saíram do Egito, naquele êxodo, caminhando ali, mas a maioria deles, desses 2 milhões, desagradaram a Deus. Deste número tão grande, tão expressivo, vocês se lembram que 2 apenas dos que eram adultos entraram na terra prometida? Apenas Josué e Calebe venceram essa corrida, viveram vidas que agradaram a Deus. Vidas que agradaram a Deus. Só Josué e Calebe, apenas os 2 que eram maiores na época, entraram em Canaã, na terra prometida. O resto, como ele diz, a maioria, ficou prostrado ali no deserto. A maioria. Isso nos faz sempre pensar, eles foram desqualificados, porque não agradaram a Deus. Deus tem nos chamado, meus irmãos, para agradá-lo. A nossa missão de vida é agradar o nosso Deus. Mas às vezes nós nos ocupamos com coisas, com situações, que nos levam a desagradar a Deus. Às vezes até agradamos pessoas, até agradamos a nós mesmos, mas às vezes não nos preocupamos se aquilo está agradando a Deus. Aqui diz que a maioria desagradou a Deus, e por isso eles foram desqualificados, por isso eles ficaram prostrados ali no deserto, diz a palavra de Deus. E quando nós lemos a história, principalmente a história do Êxodo, não é? E depois ela sendo repetida em Deuteronômio, muitos acontecimentos ali, nós vemos o ápice dessas pessoas quando elas desagradaram a Deus. E aí você chega no livro de Números, você vê exatamente esse povo desagradando a Deus. E eles desagradaram a Deus quando deixaram de obedecer a Deus, de viver em submissão a Deus, de viverem debaixo da providência, da provisão de Deus. Números vai dizer para nós assim, que Moisés separou 12 homens e os mandou lá espiar a terra. Olhar a terra, descobrir um melhor caminho, uma melhor rota, e depois que eles deveriam voltar trazendo o relatório. E eles foram, passaram os dias, e quando eles voltam trazendo o relatório, e então o relatório dos 12, a terra é boa, a terra é como o Senhor disse, a terra ela é muito abençoada, uma terra que mana leite e mel. Mas aí tinha uma diferença, que ficaram 10 de um lado e 2 do outro, dizendo, mas nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. É terra de gigante, eles vão nos engolir vivos. E aí os outros 2 que estavam dizendo, olha, é verdade, são gigantes, mas Deus está conosco, Deus é quem nos leva, Deus é quem nos guia, devemos confiar em Deus. Deus não foi fiel ao que Ele disse, da forma como Ele disse que a terra era. Mas os 10 deram um relatório diferente. Então dizendo, nós não poderemos vencê-los, nós seremos destruídos. E Josué e Calebe dizendo, ei, não esqueça que nós temos Deus do nosso lado, um Deus fiel. E aí sabe o que aconteceu com a maioria das pessoas? Resolveram confiar nos 10. A maioria das pessoas ficaram com o relato daqueles 10. E então desagradaram a Deus, e então foram desqualificados, e então ficaram prostrados ali naquele deserto. Então eles escolheram confiar nas suas próprias forças, no próprio instinto, na voz do que a maioria dizia, e então eles seguiram o relato dos 10 e foram desqualificados por Deus. Então todos tinham visto a grandeza de Deus,
visto e experimentado os feitos de Deus, mas a maioria desagradou a Deus. Então, e como falta desta fé verdadeira, a maioria deste grupo que eram de adultos, e eles morreram ali no deserto. Sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes a gente fica com a maioria, mas nem sempre a maioria tem razão. A gente também é comum você ouvir as pessoas dizerem assim: bom, vox populi, vox dei, voz do povo é a voz de Deus. Errado. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a sua palavra. A voz do povo é a voz do povo. A maioria gritou: crucifica-o, crucifica-o, ali para Jesus na cruz. A maioria que aclamou Jesus agora manda crucificá-lo e manda soltar Barrabás. Então a voz de Deus é a sua palavra. A maioria aqui foi desqualificada, porque a maioria não agradou a Deus. Todos viram, todos receberam, todos desfrutaram, mas a maioria desagradou a Deus. Terceira ideia para nós, a partir do verso de número 6 até o verso de número 10. E aí ele vai mostrar aqui que alguns foram ainda muito mais longe e aborreceram tremendamente a Deus. Verso 6, ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Não vos passais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras de serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Todos viram, todos receberam das bênçãos. A maioria desagradou a Deus. E alguns fizeram coisas tão terríveis, que aborreceram tanto o Senhor, que tiveram mortes terríveis. Tiveram o seu fim de um modo extremamente drástico. E o que eles fizeram? O que esses alguns fizeram? O verso 6 começa falando para nós, e que é para dar para nós lição, para poder aprender, não cometer os mesmos erros. E ele diz assim que alguns cobiçaram, desejaram coisas más. Cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então alguns cobiçaram coisas más. Eles fracassaram porque não puderam dizer não aos seus desejos. Não puderam dizer não aos seus desejos, à sua vontade. Lembra de Gênesis 4, verso 7? Deus disse assim para Caim: Caim, o seu desejo vai ser sempre contra você, mas cabe você dominar os nossos desejos, mas cabe a nós dominá-lo. Você não teve vontade, o desejo de talvez dar na cara de alguém, ou gritar, ou fazer alguma coisa? Nesse dia de confinamento, no lar, não é? E às vezes ideias diferentes, faz coisa diferente, mexe naquilo que nós estamos fazendo, mexe na mesa onde estamos estudando. Cabe você dominar o seu desejo. Sabe o que alguns fizeram deles ali? Diz o verso 6 para nós. O desejo das coisas más. Não cobicemos coisas más. Então o pecado sempre começa com uma atitude mental e no nosso coração de desejo. Sempre começa aí. E vai nos levar a agirmos contrário à palavra de Deus. Segunda coisa que alguns fizeram, olha o verso 7. Nem vos façais, pois, idólatras, como alguns deles fizeram.
Não vos façais idólatras como alguns deles fizeram. Ou seja, eles deixaram de manter o foco em Deus e começaram a se dedicar à idolatria, a outros deuses. E Paulo está pensando aqui nos eventos registrados também em Êxodo, capítulo 32, e você se lembra que eles estavam no pé do monte Sinai. Moisés subiu ao monte, está recebendo a lei do Senhor. Os dias começaram a passar, 40 dias. Começam a passar os dias, Moisés não descia, o povo começa a ficar inquieto. Bom, nós já estamos 30 dias, diz alguma coisa para nós? O povo inquietos ali naquele momento, naquela situação, impacientes, e então o irmão de Moisés diz para o povo: dê os seus pendentes, os seus colares, não é o ouro que vocês têm, e eu vou fazer um Deus para vocês. E então ele pega, faz um bezerro de ouro e diz: está aí o Deus que tirou vocês do Egito. E diz que o povo canta, dança em volta desse ídolo, o adora, crendo que aquele bezerro de ouro foi o Deus que os tirou do Egito. Eles o celebram. O verso diz: o povo assentou-se para comer, beber, levantou-se para divertir diante daquele bezerro de ouro, né, aquele touro ali, e adorá-lo. Moisés está lá e o povo tira o foco de Deus e começa a adorar outras coisas. À medida que o tempo passa, a gente às vezes perde o foco. Lá foram 40 dias, nós já estamos aí um mês praticamente. Não perca o seu foco. Não perca o seu foco. Buscai o Senhor em primeiro lugar, o seu reino em primeiro lugar, e as demais coisas Ele mesmo vai acrescentar. Eles perderam o foco. Está lá Moisés no monte, buscando, pegando do Senhor, mas eles mudam e adoram ali um Deus que está no mesmo horizontal como eles. Um bezerro de ouro. Ah, mas eu não tenho uma imagem, eu não tenho um bezerro de ouro e tal. Mas podemos começar a adorar as coisas, adorar até nós mesmos, nosso próprio ego, nos condoer conosco mesmo, não é? E entrar por esse caminho de autocomiseração e fazer do nosso próprio coração, nosso próprio ego, um ídolo ali. Tanto que o verso 14 diz para nós assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosa, julgai vós mesmos o que eu digo, diz o verso 15. Bom, outro aspecto que levou a alguns ali a provocar mesmo a ira de Deus. O outro está no verso 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Num só dia, 23 mil. A imoralidade. Alguns praticaram a imoralidade. Paulo tem em mente, lá também em Números capítulo 25, em que o povo começou a praticar imoralidade sexual com as filhas de Moabe. Deixaram a vida santa, casta, e se envolveram com as pessoas lá de Moabe. E por isso, só em um dia, caíram 23 mil, em um só dia. Hoje existe uma linha de pensamento que diz assim: qualquer coisa que dois adultos fizerem tendo consentimento e na sua privacidade, está bem. Errado. Não poderia ir mais longe da verdade do que isso. Deus quer o seu povo puro, o seu povo santo. E Ele leva muito a sério essa questão da moral. Num dia, 23 mil caiu. Alguns praticaram. Verso de número 9. Olha aí. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. O que mais levou esse povo, alguns deles, a provocar a saída de Deus? Diz assim: porque eles colocaram o Senhor à prova. E desta vez aqui a referência é aquele incidente que também está no livro de Números, lá no capítulo de número 21. E as pessoas começam a reclamar da provisão de Deus.
Começam a reclamar do que Deus estava provendo para a vida deles, do cuidado de Deus, e eles começaram a dizer assim: Deus poderia ter nos deixado para morrer lá no Egito. Lá era melhor, lá tinha cebolas, tinha os pepinos, né? Éramos escravos, mas tínhamos tudo isso. Então eles começam a reclamar de Deus e começam a colocar Deus à prova. E aí diz que vieram serpentes e muitos foram mordidos por serpente e foram mortos. Eles estavam insatisfeitos e começam a colocar Deus à prova. A insatisfação. E olha, é muito tentador também para qualquer um de nós começarmos a ficar insatisfeitos com a provisão de Deus. E aí começaram a pensar que no Egito era melhor, que os dias de outrora era melhor. Reclamar da provisão de Deus. E muitos até às vezes, bom, antes que eu não servia a Deus era até melhor. Olhando para os velhos tempos, os velhos costumes, e às vezes sentir desejo de voltar para os mesmos. E começam a se reclamar da bondade de Deus. E isso ele diz que é provocar a Deus. Alguns provocam a Deus. Começam a reclamar da provisão de Deus. Verso de número 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Alguns murmuraram, diz o texto para nós aqui. Murmurar. O Paulo menciona aqui esse pecado do resmungar. Insatisfeitos com a provisão de Deus, com o tempo, não é? Enquanto andavam pelo deserto, muitas vezes nem sabia qual o caminho que estavam trilhando, o que seria que viria no dia de amanhã, como é que começaria a próxima semana. E então o que eles fazem? Começam a murmurar. Começam a murmurar. Irmãos, esse é um grande perigo também que corremos. À medida que os dias passam, e nós às vezes não vemos como será o amanhã, podemos começar a murmurar. E há um aviso aqui sóbrio para nós. Um aviso aqui muito importante para nós. Não murmurar, não resmungar, como alguns deles fizeram. E foram, diz o texto, destruídos pelo exterminador. Parece bobagem murmurar, não é? Parece simples, na verdade. Mas murmurou, você está murmurando, fez bico, estou nem aí, né? Tal. Não, foram destruídos pelo exterminador. Porque murmuraram. Sabe por que é tão sério, meus irmãos, esse murmurar? Porque quando eu murmuro, eu estou exatamente mostrando a minha insatisfação com o plano de Deus para a minha vida. Eu não quero submeter, não estou debaixo do plano de Deus para a minha vida. Eu não estou murmurando contra o pastor, contra o pai, contra a mãe. É contra Deus. O plano de Deus. E você já reparou quando uma pessoa que vive murmurando, sempre, e aquela murmuração, ela é contagiosa, parece um vírus, não é? Contagia, deixa as pessoas em volta, parece que todo mundo doente. Enquanto que o agradecimento, aquele que é agradecido, ele é como um sol depois da chuva, não é? Como um sol que brilha, os raios de sol. A gratidão é a capacidade de experimentar a vida como um presente, como uma dádiva, um dom de Deus. E então isso nos abre para admirar, deliciar, não é, na presença do doador da vida, que é o nosso próprio Deus. Isso torna o nosso coração muito mais generoso, nos liberta da prisão também, da autopreocupação, não é? Mas é interessante nós pensarmos, porque às vezes, por causa de alguns, a gente perde a batalha. Por causa de alguns, nós deixamos de andar com Deus, nós nos deixamos contagiar por aquilo que é errado, de repente estamos murmurando, de repente estamos pondo Deus à prova, de repente estamos seguindo caminho de imoralidade, de repente estamos seguindo caminhos assim, distantes do Senhor, até mesmo de idolatria, como ele coloca aqui, por causa de alguns.
por causa de alguns. E aí é interessante, verso 11 e 12, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, finalizando essa história para nós, o que nós podemos pensar? Primeiro, aprender com a história. Aprender com a história. Aprender com ela. Segunda coisa, é que o pecado de outras pessoas, a falha que outras pessoas cometeram, nós também facilmente podemos seguir por esses caminhos. É interessante porque eu sempre ouvi as pessoas dizerem, né, e até mesmo já disse, dizendo, olha, aquele que pensa que está em pé, veja, cuidado para que não caia. Mas o texto vai dizer para aquele que pensa estar em pé. Porque ninguém está totalmente de pé. Aquele que pensa que está de pé, toma cuidado, porque senão pode cair. Então, o que ele vai falar nessa segunda ideia aqui? É um aviso contra o excesso de confiança. Porque talvez você pode pensar, bom, isso tudo aí eu tive de fichinha isso aí não é nada para mim, eu não sofro, não corro risco nesses pecados aí. Me faz pensar em Pedro. Pedro disse assim, Senhor, ainda que todos te negarem, eu não. Foi o primeiro a negar o Senhor Jesus. Não existe supercrentes, né? Não é aquele que está de pé, aquele que pensa estar em pé. Veja que não caia. Então ele fala sobre isso, até essa é uma palavra para nós, contra o excesso de confiança. Nós temos que confiar em Deus, confiar em Jesus. Não em nós mesmos, nas nossas forças, porque nós somos fracos. Somos frágeis, não é? É a graça que nos leva, é a graça que nos conduz. Então pensa, meus irmãos, a maioria desagradou a Deus. E alguns foram além ainda, provocaram a ira e tiveram fins terríveis. Mordedura de serpente, na mão do exterminador, como ele diz aqui. Lá do bezerro de ouro, muitos foram mortos à espada aquele dia lá, por causa desse seu ato, dessa sua atitude. Então, aprender com a história. Aquele que não aprende com a história, está fadado a cometer os mesmos erros. Aprender. Depois, ele vai falar sobre essa questão do excesso, do exagero às vezes de confiança. Ele diz, cuidado, quebrante-se humilde na presença do Senhor, porque aquele que pensa que está de pé pode cair. Mas ele termina com a palavra de incentivo para nós terminarmos aqui nesta noite, nesse culto nosso aqui. Verso de número 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então é uma palavra de incentivo para nós, não é? É uma palavra de incentivo para você e para mim aqui. Ele começa a colocar esses exemplos, para nós aprendermos com ele, não acharmos que são tão fortes, porque Moisés, houve um momento lá que Moisés ele desobedece a Deus, ele bate na rocha quando deveria simplesmente ordená-la. Não é? Então um exemplo para nós, aqui permanecemos fiéis diante do Senhor, e ele fala das tentações que vêm sobre nós. E ele diz que não vem tentação além das nossas forças, da nossa capacidade de suportar, ele diz aqui. E a palavra mais fantástica para nós nessa noite: Deus é fiel. Deus é fiel. Para quê? Para que não permita que nós sejamos tentados além das nossas forças. Deus é fiel. E é nessa fidelidade de Deus que nós confiamos. É na fidelidade de Deus, que Ele também propiciará para nós um caminho de fuga. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então esse Deus fiel não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. E junto com a tentação, Ele proverá um caminho, uma saída, uma rota de fuga para cada um de nós. Então, resista o diabo e ele fugirá de você, porque o Deus fiel é que está cuidando de você, de mim,
de todos nós. Então, meus irmãos, que nós aprendamos sempre com a história. Tudo que acontece, nós somos olhar, não há nada de novo. É uma questão cíclica, está repetindo muitas coisas. O inteligente aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. E quem crê no Senhor, o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Então eu estou falando para pessoas sábias que temem a Deus. Aprender com a história. Todos abençoados, mas a maioria desagradou a Deus. O nosso objetivo é agradar a Deus. E alguns vão além, alguns provocando a ira e assim tiveram final de vida terrível. Num dia, 23.000 caíram mortos, porque puseram Deus à prova. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine cada dia e cada vez mais. Que essa graça e cuidado de Deus esteja sobre a sua vida. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós confessamos ao Senhor as nossas falhas, os nossos pecados. Confessamos ao Pai que muitas vezes nós perdemos o foco, deixamos de olhar para o Senhor e olhamos para as circunstâncias, ó Pai. Senhor Deus, nós sabemos que a paz, ela não está em olhar as circunstâncias, mas olhar para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas limitações, nas nossas fragilidades. Pai, perdoa os nossos pecados, pois nós queremos ter uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida que em tudo o Senhor é louvado e exaltado. Pai, abençoe a nossa vida, abençoe a obra das nossas mãos e ajuda-nos, ó Deus, a andarmos sempre altaneiramente no caminho do Senhor e em conformidade com a palavra do Senhor. Pai, dirija o teu povo, abençoe cada um dos teus servos, ó Pai. Quero pedir nesta tarde que o Senhor abençoe grandemente a Ana Flávia, o aniversário dela nesse dia. Abençoe a tua serva, renova as suas forças e cuidado para com a tua serva. Pedir também para a vida da Amanda, que também completa aniversário hoje. Seja também com ela, com a sua vida, com seus planos e projetos. Senhor Deus, toma essas duas jovens nas tuas mãos, cuide delas, orienta-as, ó Senhor Deus, e abençoe também com elas os seus familiares. Peço pelo Miguel, filho da Elma, do Roque, Senhor Deus, cuide deles, abençoe o Miguelzinho na sua saúde, na sua vida, e cuide dos seus pais, de todos os seus familiares. Cuide, Senhor Deus, de todos nós, dê-nos da tua graça, dê-nos do teu poder. Abençoe, Senhor Deus, também, peço ao Senhor, a irmã da Dona Augusta, lá naquele hospital. Visite ela, Senhor Deus, com a tua graça, restabelecendo a sua saúde, fazendo a tua vontade na vida dela. E assim todos nós, Senhor Jesus. Quantos irmãos têm pedido orações, quantos irmãos ansiosos, preocupados, vendo dias de aflições, pedindo para sua família, seus familiares. Senhor Deus, que o Senhor os cerque com graça e misericórdia e abençoe o Senhor Deus, pois sabemos que em temer o Senhor há delícias para a vida de todos nós. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor misericordioso de Deus, o nosso Pai, e a paz do Espírito Santo, e ter sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.